Eu tinha uma padaria há mais de 15 anos. Era um negócio pequeno, mas com clientes fiéis. Eu vendia fiado e até então sempre recebia certinho. Há cerca de 2 anos, um homem se mudou para a casa ao lado da padaria, com a esposa e 2 filhos. Ele vinha tomar café lá e de vez em quando pagava e saía e sem dar bom dia. Eu não estava lá para fazer amizade, então não ligava. Um dia, ele me pediu para marcar algumas compras fiadas. Eu concordei e no dia combinado, ele veio e pagou. Porém, pouco tempo depois, ele começou a aparecer todos os dias, pedindo para marcar mais e mais. Achei estranho, mas decidi abrir uma exceção para ele. Ao longo do mês, a dívida chegou a R$ 312. Quando o prazo venceu, ele não apareceu para pagar. De repente, parou de frequentar a padaria e fingia que não me via na rua. Passaram-se cerca de 50 dias e eu fui até a casa dele cobrar. Ele me atendeu de forma grosseira e disse que pagaria quando tivesse dinheiro. Esse impasse durou mais de 4 meses, até que resolvi cobrar novamente o que era meu por direito. Dessa vez, ele me atacou, me deu um soco no rosto e eu bati o olho esquerdo na maçaneta do portão. Fiquei parcialmente cego desse olho. Fiz um boletim de ocorrência, mas ele respondeu em liberdade. Depois disso, comecei a notar que ele me olhava de um jeito sinistro, com um olhar que me causava arrepios. Logo após o incidente, minha saúde começou a piorar. Fiquei muito doente, perdi cabelo e quase todos os dentes. Nem os médicos sabiam o que eu tinha. Acabei fechando a padaria, pois já não tinha forças para continuar. Minha esposa, sempre amorosa, tentava me animar, mas eu estava destruído. Meu irmão, muito religioso, disse que tudo aquilo era obra do mal e que sabia quem tinha feito. Mas eu, sendo cético, não dei ouvidos. Até que um dia, o vizinho simplesmente se mudou, sem pagar a dívida. Deixou a casa toda destruída e o dono, que era o meu amigo, precisou pagar pelas reformas para poder alugar novamente. Durante a reforma, os pedreiros encontraram algo assustador. Dentro da parede havia um pequeno caixão de madeira, contendo um pedaço de carne apodrecida. Junto havia um papel com meu nome e uma foto minha, que ele provavelmente pegou das redes sociais. No papel estava escrito: à medida que esta carne apodrecer, que apodreça o corpo de fulano. Quando vi aquilo, não acreditei. Tudo o que eu estava passando, sem explicação, era mesmo obra do mal. Meu irmão tinha razão desde o começo. Hoje, estou recuperado e consegui retomar a vida. Mas por causa de um miserável, quase perdi tudo, inclusive a minha própria vida. O relato que eu tenho para contar não é um caso que aconteceu comigo, mas com minha falecida avó. Ela morava em Serra Talhada, interior de Pernambuco. Diz ela que quando tinha uns 8 anos, lá pela década de 40, seu pai lhe mandou que fosse até a venda. Ela conta que a venda ficava longe, de modo que teria que apressar o passo para não chegar ao cair da noite em casa. Caso contrário, iria apanhar. Por causa da distância e da hora que o pai a mandou ir à venda, já tinha escurecido quando ela decidiu seguir caminho de volta para casa. Minha avó parou um pouco para descansar e ficou debaixo de uma árvore grande e antiga. De repente, ela viu um vulto preto imenso sair da copa da árvore e esse vulto começou a persegui-la. Sem olhar para trás, minha avó corria o máximo que podia, mas parecia que não estava adiantando, porque a coisa horrenda era muito rápida. O coração palpitava tanto que ela sentia que iria sair pela boca.
e começou a crer que a visagem iria alcançá-la a qualquer momento. Em grande parte do caminho, minha avó conta que não se via nenhuma casa e nenhum pé de gente. Era somente ela e a assombração, aquela corrida escura da noite. Até que, finalmente, ela chegou em casa, abriu a porta e rapidamente foi se esconder nos fundos da casa. O pai, que estava no terreiro, quando a viu, lhe disse que iria dar uma surra por ter chegado à noite. Ela explicou que estava muito assustada e que tinha um bicho preto correndo atrás dela o caminho inteiro. Uma vizinha, que escutava a conversa deles, defendeu a minha avó, dizendo que ela estava falando a verdade e que tinha visto uma espécie de cachorrão preto enorme, correndo atrás da menina momentos antes de ela chegar em casa. O pai dela entrou em casa, pegou a espingarda dos cachorros e decidiu ir caçar o tal bicho. Os cachorros farejavam algo atrás da casa e partiram para cima do bicho ruim. Como a porta dos fundos estava aberta, o bicho ruim correu para dentro de casa, seguiu em direção à porta da frente e foi sair indo em direção à mata. Os cachorros perseguiram a criatura até chegar em uma pedreira, que, segundo a minha avó, tinha fama de ser um local mal assombrado, até que a criatura se chocou nas pedras e sumiu, sem mais nem menos. Eu não sei dizer se era lobisomem, talvez fosse um espírito ou opressão ruim que queria muito dar fim à vida de minha avó. Afinal, espíritos ruins que podem se materializar temporariamente não são incomuns. Minha avó conta que antigamente se via e se tinha muito mais aparições e maus assombros do que hoje em dia. Eu acho que as pessoas antigamente deviam mexer com muita coisa pesada para atrair tantas aparições e criaturas horríveis. Olá, boa tarde. Venho contar a vocês algo que acontece comigo desde que me conheço por gente. Hoje tenho 26 anos, mas me recordo de acontecimentos em minha vida desde os 3 anos. Como, por exemplo, venho de uma família evangélica e me recordo de ver 2 seres monstruosos, horríveis, peludos e pretos, sempre atrás de um determinado missionário de uma certa igreja pentecostal. Gente, só ouvia a voz desse missionário e eu entrava em completo desespero. Me escondia debaixo de qualquer lugar ou móvel dentro de casa, só para não ouvir a voz desse homem. Um determinado dia, meus pais foram em uma determinada igreja e lá tinha um pastor cego de nascença que veio orar por mim. E disse aos meus pais que o dom ao qual ele tinha estava atrapalhando o meu desenvolvimento e que era para meus pais orarem por mim e pedir para Deus dar, digamos que, um tempo em meu dom. Me lembro de ter passado alguns anos. Por volta dos meus 8 ou 9 anos, o meu dom voltou e desde então convivo com ele. Tenho, digamos que, sonhos, premonições de coisas que muitas vezes demoram até meses para acontecer. Como pode acontecer também em poucos dias. Já tive diversos sonhos com familiares já mortos que vieram conversar comigo. Já sonhei com tragédias familiares, com o assassinato dos meus 2 primos, que na época ninguém acreditou em mim. Sonhei também com a morte da minha filha. Mas o que mais me deixa pensativa foi a morte do meu avô paterno. Amanhã completa 1 ano que ele morreu. Ele veio a falecer com 86 anos e eu era extremamente apegada a ele, pois nasci e cresci dentro do quintal dele, pois são 2 casas no mesmo quintal. Eu tenho quase 10 anos de casada e morei por 3 vezes no quintal dele após me casar.
Por último, me mudei no quintal dele no dia 16 de junho do ano passado, pois minha avó veio a falecer em 2017, decorrente de um câncer de estômago. Enfim, cuidei dele por 4 meses e ele veio morrer de uma forma repentina. Ele faleceu pela manhã às 8h30. Eu senti no mesmo instante que sua morte foi serena, sem sofrimento, devido a esta pandemia. E como ele estava na UTI e acabou morrendo lá devido a complicações no coração a serem semelhantes a sintomas da Covid, foi caixão lacrado e foi sepultado no mesmo dia. Não tivemos o direito de nos despedir dele como ele merecia. Meu avô teve 6 filhos. 2 tias morreram ainda na infância e sobraram 3 tios e meu pai, que é o filho caçula. Entre esses 3 tios, tem as 2 mais velhas e um tio mais velho que meu pai. Sempre teve briga entre os 3 irmãos do meu pai, pelos bens do meu finado avô. Até então, que o dinheiro que meu avô tinha guardado, ele repartiu em vida entre os 3 filhos. No dia 30 de outubro do ano passado, eu ainda estava morando no quintal dele, mesmo após sua morte. Eu estava no quarto da minha filha, quando ouvi perfeitamente ele me chamando pelo meu nome por 3 vezes. Assim que saí na porta do quarto, eu vi ele perfeitamente em pé na porta da cozinha. Ele simplesmente olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e sumiu. Detalhe, eu estava sozinha em casa. O dia continuou. Acabei de fazer minhas coisas em casa e fui trabalhar, pois trabalho à noite em uma lanchonete. Estava no trabalho quando meu marido, junto com minha irmã, chegam nervosos e me falam que os meus tios nos deram um prazo de 72 horas para desocupar a casa onde eu morava e entregar as chaves da casa do meu avô, que ficou sobre minha responsabilidade após sua morte. Gente, eu tenho certeza que ele veio me avisar que algo aconteceria. Desde então, 31 desse mês, se completa 1 ano que me mudei e nunca mais pude voltar na casa do meu avô Antônio devido à briga pelo imóvel que meus avós deixaram. E sempre sonho com ele e ele me pede para voltar lá, mas eu não posso, devido à briga dos meus tios pela venda do imóvel. E sempre sinto a presença do meu avô comigo. Minha filha hoje, com 5 anos, sempre foi extremamente apegada com o meu avô, que até pediu para ter a coberta, o travesseiro e a fronha que era do meu avô. Detalhe, ela só conseguia dormir se fosse com o travesseiro e a coberta que era dele. Amanhã se completa 1 ano que ele morreu e até hoje não consigo superar a perda do meu avô. Era uma noite de lua cheia em Curitiba, quando Reginaldo, um jovem de 18 anos, decidiu explorar a antiga e aterrorizante casa abandonada do bairro do Batel. Apesar dos inúmeros relatos de atividade paranormal naquele local, a curiosidade de Reginaldo falava mais alto. Armado apenas com uma lanterna fraca, Reginaldo adentrou os corredores sombrios e empoeirados da casa. De repente, um estrondo do ensurdecedor ecoou pela casa. Era o som de uma porta de ferro se fechando com violência, embora nenhum ser humano a tivesse tocado. Reginaldo sentiu seu coração gelar e começou a tremer compulsivamente, o medo dominando todos os seus sentidos. Ao se aproximar da escada principal, Reginaldo vislumbrou algo que o deixou paralisado de puro terror. Flutuando no ar, uma figura translúcida e disforme começou a tomar forma. Era o fantasma de uma mulher de aparência medonha, com olhos negros e vazios. Ela o encarou com uma expressão de ódio e abriu a boca em um grito estridente, que perfurou os ouvidos de Reginaldo.
Acuado e aterrorizado, Reginaldo correu desesperadamente em direção à saída, jurando nunca mais voltar àquela casa amaldiçoada. Desde então, relatos sobre avistamentos de vultos, sons sombrios e uma sensação inexplicável de medo e desespero continuam a rondar a infame casa da rua Emiliano Perneta, alimentando a lenda urbana que persegue os moradores de Curitiba. Meu avô era da Força Expedicionária Brasileira durante a Grande Guerra. Na década de 40, ele foi embora para essa região morar com minha avó. Sozinhos, no meio do nada, refizeram suas vidas. Por volta dos seus 30 anos de idade, ele veio a ser pai. Nasceu minha mãe, e recém-nascida ficava com minha avó em casa, enquanto ele saía cedo para as densas matas e só voltava à noitinha. Longe dali haviam outras comunidades incrustadas na floresta, e com elas o meu avô se encontrava para os serviços de beneficiamento da madeira que duravam todo o dia. E na volta para casa, retornava sozinho para a floresta. Ouvia-se, nesse tempo, pelas comunidades, gritos assustadores na mata. Minha avó dizia que tinha horário para acontecer. Era sempre antes do dia clarear e bem depois do anoitecer. Falavam em uma criatura que caminhava pelas trilhas da floresta e sempre fazia o trajeto que meu avô fazia. Minha avó ouviu aos gritos os urros dessas criaturas atravessando a linha, mas ela dizia que, quando meu avô ia, o bicho já tinha vindo, e quando meu avô voltava, a criatura já tinha passado. Só que, em uma dessas, o meu avô ficou muito tempo no serviço e voltou tarde pela mata, por volta das 10 horas da noite, quase no horário que a criatura passava, e, portanto, a criatura o farejou. Ele sentiu um cansaço e uma sonolência fora do normal, e quando chegou, só fez se jogar na cama e adormeceu. Fez-se um silêncio ensurdecedor. Dizia minha avó que quando a criatura estava muito perto, um silêncio se fazia tão alto que nem o grilo cantava. Os gritos medonhos, então, ecoaram. Tão altos foram que ela quase enlouqueceu, horríveis que ela não sabia descrever. E dessa vez, nunca tão perto. Ela tentou, em vão, acordar meu avô. Sacudia seu corpo, mas nada acordava. Ele estava enfeitiçado, e a criatura rodeava a casa farejando. O cachorro deles era corajoso, deu um pinote, pulou por cima da rede dele e correu na direção do barulho, latindo alto para defender os donos. Foi a salvação. Ele espantou a criatura, que cada vez mais se distanciou e cessou seus gritos. Minha avó dizia que era o caricapote. Crescemos ouvindo esse nome que nos causava calafrios. Em antigas culturas indígenas, da qual descendia minha avó, talvez dos tupinambás ou negatos, que habitaram a região no passado, ele chamava a criatura dessa forma. Na língua deles, cari significa chefe e capoti, monstro. E esse chefe dos monstros, minha avó e seus ancestrais descreviam como um macaco grande e peludo, de um olho só na cabeça e boca enorme no peito, patas com garras do bicho preguiça. Em seus ataques, devorava suas vítimas, esmagando-as debaixo do braço com tamanha força de construção. Pela descrição da minha avó, era o Mampiguari que conhecemos hoje. E, em todos aqueles anos, apesar do meu avô andar pelas mesmas trilhas do monstro, nunca os dois de fato se cruzaram. Graças a Deus, porque o bicho não perdoa e devora tudo. Ele me confessou esse fato em 1994,
nas férias em que eu passava nesse lugar, que a essa altura já havia até virado sítio e já havia muita gente morando por lá. Mas ainda diziam ouvir muitas coisas estranhas daquelas matas medonhas. Há anos atrás, no bairro São Francisco, localizado na cidade de Curitiba, um idoso conhecido como o seu Nhô abriu um hospital de bonecas em uma casa com mais de 100 anos de existência. Neste lugar, ele consertava bonecas estragadas e também fazia esses brinquedos sob encomenda. Muita gente dizia que antes de entregar a boneca para o cliente, ele fazia um estranho ritual com esse brinquedo. Muitas lendas surgiram com relação a isto. Abaixo estão alguns deles. O braço de Manuel. Daphne ganhou uma linda boneca de porcelana da madrinha Margarida na festa do seu aniversário. Mas o seu primo invejoso, Manuel, pegou o brinquedo, quebrou o braço direito da boneca e a jogou em cima do telhado. Assim, Daphne começou a chorar. Manuel quebrou o braço da minha boneca e atirou a pobre no telhado. Então, sua madrinha foi até o local e resgatou o brinquedo. Porém, tentou consertar o braço da boneca, mas não conseguiu. Naquele instante, uma senhora misteriosa que estava no evento aproximou-se e disse: "Por favor, não se preocupe, pois eu conheço o hospital de bonecas, onde há um senhor que conserta o braço dela." Após falar essas palavras, a mulher deu um cartão para Margarida. No dia seguinte, a madrinha de Daphne foi até o hospital de bonecas e pediu para que o velhinho consertasse o brinquedo. Após colocar o braço da boneca novamente, Nhô jogou pétala de jasmim no brinquedo, passou um creme nos braços da boneca e falou: "Se alguém quebrou seu braço de propósito, minha linda, pagará por isto na mesma moeda." Naquele mesmo dia, Manuel estava na aula de educação física na escola. Caiu e quebrou o braço direito. Margarida foi a primeira pessoa a perceber que esse acidente poderia ser um castigo, porque o menino quebrou o braço da boneca da sua afilhada. A boneca da falecida. Dona Graça tinha uma linda filha de 5 anos, chamada Romara. Ela tinha o sonho de ter uma boneca de porcelana com a cara de sua pimpolha. Certo dia, ela abriu sua caixa de correio e leu um cartão. Hospital de Bonecas. Consertamos bonecas e fazemos bonecas sob medida com o rosto de sua dona. Endereço tal, tal, tal. Desta maneira, Graça foi até o local e perguntou ao dono: "O senhor pode fazer uma boneca com a cara da minha filha?" Nhô afirmou: "Sim, basta a senhora me trazer uma foto dela." A mulher respondeu: "Eu tenho um retrato da minha linda aqui e gostaria que o senhor confeccionasse o brinquedo." Nhô aceitou o serviço e 15 dias depois, Graça foi buscar a encomenda e ficou encantada com tamanha perfeição. Romara ficou tão encantada com seu presente que não largava a boneca para nada e chegou a tirar várias fotos com seu brinquedo. Porém, um mês depois, esta garota pegou uma forte pneumonia e foi parar no hospital. Desse jeito, ela disse à sua mãe: "Mamãe, se eu morrer, quero ser enterrada com minha boneca junto." Alguns dias depois, a pequena faleceu e foi enterrada com seu brinquedo favorito. 50 anos depois, Renata, prima de Romara e sócia do túmulo da família, precisou retirar os ossos da prima do túmulo e ficou surpresa. Pois, quando abriram o caixão, as pessoas viram que existia uma boneca intacta dentro dele, mas com o rosto de uma senhora de 55 anos. A mulher ficou abismada com a situação.
Mesmo assim, pegou a boneca e guardou no seu porão. Então, resolveu se distrair com um programa de computador relacionado à fotografia. Renata escaneou para o computador uma foto de Romara, quando tinha 5 anos. Ela teve uma ideia e disse: com esse programa de envelhecimento, verei como seria o rosto da minha prima se estivesse viva. De repente, a foto começou a se transformar na tela, e Renata reparou que a face de Romara estava igual ao rosto daquela boneca. Assustada, ela foi até o porão, pegou o brinquedo, encostou-a na tela e soltou um grito de terror. A boneca do cemitério. Certo dia, seu Nhô estava consertando brinquedos em seu hospital de bonecas, quando, de repente, uma menina, aparentando ter uns 7 anos de idade, com roupas do século XIX, chegou junto com a boneca de porcelana nas mãos. Desse jeito, a garota disse: eu gostaria de saber se o senhor pode reformar esta minha boneca. O idoso respondeu: sim, mas primeiro quero saber o seu nome e onde estão seus pais. A pequena então respondeu: meu nome é Célia e meus pais estão num umbral diferente do meu. O velho levou a resposta na brincadeira e deu uma risada. Enquanto esbanjava risos, a garota colocou 5 moedas de ouro no balcão e comentou: pagamento adiantado. Volta amanhã para pegar. No dia seguinte, a menina retornou e pegou seu brinquedo que tinha ficado novinho em folha. Desta maneira, o idoso perguntou: onde você mora? A garota respondeu: no cemitério municipal, horas. Nhô não acreditou, mas quando chegou o dia de finados, ele resolveu levar flores e vela ao túmulo de sua família. De repente, esse senhor avistou um mausoléu muito bonito e notou que nele havia a mesma boneca que tinha consertado tempos atrás. Assim, o idoso olhou para as fotos dos enterrados e naquele local viu o retrato da sua pequena cliente e ao seu lado estava escrito: Maria Célia, desencarnada aos 7 anos de idade. Olá, boa noite a todos. Vou relatar a vocês uma lenda muito popular no interior de São Paulo, com algumas variações no sul e alguns outros lugares no Brasil. O Unhudo. Essa lenda passou a ser disseminada na cidade de Dois Córregos, depois de um relato sobre seu ataque. Segundo o folclore, é uma espécie de morto-vivo, cujas maldades em vida foram tão grandes que nem Deus e nem o diabo e nem a terra o quiseram, obrigando seu corpo podre a vagar por aí, atacando aqueles a quem encontra pelo caminho. Muito parecido com seus irmãos Corpo Seco e Bradador. Ele seria um sujeito maltrapilho, alto, cabelos compridos e um chapéu de palha velho. Mas sua principal característica, e também arma, são unhas enormes, unhas compridas e uma força descomunal. Contarei agora um caso relatado pela minha falecida avó, que, segundo ela, ocorreu há mais de 60 anos, na minha cidade natal, Taiaçu. Minha avó era criança nessa época, junto com seus irmãos. Ela trabalhava na labuta o dia todo. Escola só ouviam falar pela boca dos vizinhos mais abastados. Televisão? Um sonho impossível para a maioria das crianças daquele tempo. Mas eram felizes. Suas distrações, quando tinham tempo, era colher frutas e nadar no belo rio Turvo, que ainda podia ser chamado de rio naquele tempo. E era o que eles faziam quase todo o fim de tarde, especialmente nos fins de semana, onde, aos domingos, podiam se dar ao luxo de um descanso, após chegarem da missa. Seguiam seu caminho para casa, mas evitavam passar pelo sítio do vizinho.
Diziam os mais antigos que ele era um sujeito ateu, solitário e que havia perdido a filha e a esposa pela peste. É uma doença da época. Apesar de ter dinheiro, vivia numa casa simples e comum, que fazia vizinhança com as casas das colônias do sítio ao lado. Amadeu era o nome do sujeito. Nunca falava ou cumprimentava ninguém. Somente saía de casa poucas vezes, ou para ir ao mercado, ou olhar seus trabalhadores, que labutavam em seu cafezal. Ria das situações precárias das pessoas à sua volta. Batia em cães e gatos que encontrava. Matava qualquer um que tentasse sequer passar pela cerca do seu sítio. O dinheiro tinha mais poder que a lei naquela época. Eu sei, não é muito diferente de hoje em dia. E ele sabia disso. Era realmente um homem terrível. Mas nesse dia foi diferente. No fim da tarde, ao escurecer, minha avó e seus 5 irmãos voltavam para casa, depois de nadarem no rio. Era fim de outubro e as nuvens carregadas anunciavam um temporal. Os seus corpos molhados eram açoitados pela ventania forte. Ao chegar em casa, tomaram um banho rápido e gelado e se acomodaram ao pé do fogão a lenha, enquanto minha bisavó, Isaura, fazia o jantar. O meu bisavô, José, terminava de limpar um magro frango que seria cozido, mas estavam todos felizes, apesar da humildade do lar. Jantaram e iam se preparando para dormir, quando, de repente, batendo na porta, encontrava-se Amadeu, desesperado. Minha avó e seus irmãos ficaram atônicos e assustados, mas meu bisavô abriu a porta para o homem, que após isso caiu aos seus pés. Seu pescoço sangrava muito e seu rosto estava marcado por dedos enormes. Ele estava em estado de choque, olhos arregalados, e apenas balbuciava. Unhudo, foi ele. Ele fez isso quando eu fui pegar água no rio. O Unhudo fez isso. Meu bisavô, junto com sua esposa, trataram de limpar as feridas do homem e o colocaram na charrete para seguirem rumo ao hospital. E se foram, tarde da noite na estrada que levava ao pequeno hospital mais próximo. Mas, infelizmente, era tarde. Seu Amadeu morreu já no meio do caminho. Diziam os vizinhos que ninguém abriu a porta para ele, com medo. A família de minha avó foram os únicos que o socorreu. Muito tarde, infelizmente. Mas, arrependido e assustados pela história, a maioria das pessoas se mudou de lá, deixando a colônia quase vazia. O sítio de Amadeu ficou para o governo, já que ele não tinha parentes. Seu velório foi praticamente vazio, e alguns diziam que ele viria a se tornar o próximo Unhudo do lugar, devido à maldade em seu coração. Fato é que o local nunca mais foi o mesmo. A vida de todos ali mudou para sempre. Minha avó sempre me repetia essa história, quando via alguma notícia sobre pessoas maldosas nos jornais. Eu nunca duvidei dela. Meu avô sempre foi um homem aventureiro. Ele adorava viajar e conhecer novos lugares e pessoas, muitas vezes deixando minha avó sozinha para se aventurar pelo mundo. Em uma dessas viagens, ele decidiu explorar a Amazônia, acompanhado de uma mulher indígena que conheceu. Eles se hospedaram em uma casa isolada, no meio da mata. Um dia, eles tiveram uma briga feia. A mulher, furiosa, saiu pela mata para ir à casa de um parente. Como ela conhecia bem a região e o meu avô não, ele decidiu ficar na casa, esperando que ela voltasse. Quando a noite caiu, ele começou a ouvir barulhos de galhos quebrando do lado de fora. Pensando que fosse a moça retornando, pegou o candeeiro e saiu para recebê-la. Mas, ao sair, ele se deparou com uma criatura
que parecia um macaco enorme, coberta de pelos, com um único olho gigante no meio do rosto e uma boca tão grande que, ao abrir, parecia chegar até o peito. O ser soltou um grito tão alto que o meu avô ficou tonto, mas ainda assim conseguiu correr de volta para dentro de casa e trancar a porta. O monstro começou a bater na casa com tanta força que as paredes de madeira pareciam prestes a ceder. De repente, o barulho parou. Meu avô escutou então sons de luta, como se fosse o monstro estivesse enfrentando outra criatura. Eram gritos aterrorizantes. De um lado, pareciam gritos de vários macacos juntos. Do outro, um som que misturava o uivo de um lobo com um grito de um ser humano. Tomado pela curiosidade e pela coragem, ele espiou pela janela. Foi quando avistou a terrível batalha. De um lado, um ser parecido com um lobo, mas andando sobre duas pernas. Ele atacava com mordidas e golpes de suas garras. Do outro, um macaco gigante, com um olho só e uma boca monstruosa, tentava morder, mas não conseguia. Os dois se moviam tão rápido que era difícil de ver os detalhes. Eles caíam no chão, levantavam-se e voltavam a lutar de pé, soltando gritos horríveis e sons que meu avô nunca tinha ouvido antes, fazendo calafrios percorrerem pelo seu corpo. Em um momento, o monstro com aparência de macaco agarrou o ser lobo em um abraço de urso. Meu avô ouviu o som de ossos se quebrando. O lobo, em resposta, mordeu o pescoço do macaco, que soltou um urro e arrastou o outro monstro para dentro da escuridão da mata. Os sons da batalha continuaram por alguns minutos, até que o silêncio tomou conta do lugar. Logo depois, meu avô começou a escutar barulhos de mastigação e estalos de ossos sendo quebrados, acompanhados de um grito que ele não soube descrever. Algo entre o rugido de um macaco e um outro animal desconhecido. Meu avô, apavorado, trancou a porta e ficou lá, ouvindo o som dos ossos sendo quebrados e mastigados até quase amanhecer. Quando tudo cessou, quando o dia clareou, a mulher indígena finalmente retornou. Ela olhou para ele e perguntou espantada: "Por que você está tão pálido?" Meu avô contou tudo o que tinha visto, e ela então explicou que a criatura parecida com um macaco era um Mampiguari, uma lenda local, e o outro ser deveria ser um lobisomem. Ela comentou que um rapaz da região, que tinha fama de se transformar em lobisomem, já havia ameaçado a mulher, dizendo que mataria qualquer homem que tentasse cortejá-la, para que ela ficasse apenas com ele. Meu avô ficou aterrorizado com a revelação, mas decidiu ficar com a moça por mais alguns meses antes de voltar para casa. Depois daquele dia, ninguém mais viu o estranho rapaz que tinha fama de ser lobisomem, e a história de meu avô se espalhou como uma lenda que poucos ousam repetir. Em uma noite fria de inverno, a bruma densa cobria a estrada da serra, uma rodovia sinuosa que corta as montanhas de Minas Gerais. Dizem que a estrada é mal assombrada, palco de inúmeros acidentes inexplicáveis e aparições aterrorizantes. Para muitos, é apenas uma superstição, mas para aqueles que se aventuram nela, após o cair da noite, a lenda se torna assustadoramente real. Marcos, um caminhoneiro experiente, estava em sua última entrega do dia, levando um carregamento de produtos alimentícios para uma pequena cidade do interior. Apesar das histórias sombrias, ele sempre desdenhou dos rumores. Para ele, a estrada era apenas mais um caminho para o trabalho. No entanto, naquela noite,
algo estava diferente. O ar parecia mais gelado e uma sensação de inquietude se espalhava pelo seu corpo. Era por volta de 2:30 da manhã, quando Marcos avistou uma figura ao longe, parada no acostamento. Através da neblina, ele percebeu uma jovem vestida de branco, com longos cabelos negros que cobriam boa parte do seu rosto. Ela acenava desesperadamente. E Marcos, com seu coração batendo acelerado, decidiu parar e oferecer ajuda. "O que faz sozinha aqui a essa hora, moça?" perguntou, enquanto a janela do caminhão descia. "Por favor, eu preciso de ajuda. O meu carro quebrou mais à frente", respondeu ela. Sem pensar muito, ele a convidou para subir na cabine, prometendo levá-la até um posto de gasolina que ficava a alguns quilômetros de distância. Enquanto dirigia, Marcos tentou conversar, mas a jovem permanecia em silêncio, olhando fixamente para a estrada à frente. Após alguns minutos, a temperatura dentro da cabine começou a cair drasticamente. Marcos sentiu um calafrio subir pela espinha e notou que a respiração da garota não produzia vapor no ar frio, ao contrário dele. A estrada parecia se estender infinitamente, com a neblina se tornando cada vez mais densa. De repente, ele percebeu que a moça havia desaparecido. Assustado, ele freou bruscamente e saiu do caminhão, gritando por ela, mas a estrada estava deserta. Desesperado, ele continuou dirigindo até avistar luzes ao longe. Chegando ao posto de gasolina, contou a história para o frentista, que lhe olhou com um misto de pena e incredulidade. "Você encontrou a dama da serra, não é?" perguntou o frentista, com um tom sombrio. "Muitos falam dela. Dizem que morreu em um acidente há muitos anos, tentando buscar ajuda após o seu carro quebrar. Desde então, seu espírito vaga por essas estradas, sempre pedindo ajuda, mas desaparecendo antes de chegar ao destino." Marcos, ainda em choque, agradeceu a informação e continuou sua jornada, mas aquela noite nunca mais saiu de sua mente. Até hoje, ele se pergunta se foi tudo fruto de sua imaginação ou se realmente algo cruzou o caminho dele. A história de Marcos se espalhou rapidamente pela região, reforçando a lenda da Estrada da Serra. Os moradores locais evitam a estrada à noite, e os poucos que se aventuram dizem ouvir sussurros no vento e ver figuras através da neblina. Para muitos, a estrada continua sendo apenas mais uma rodovia, mas para aqueles que conhecem a história, ela é um lugar onde o passado e o presente se encontram de maneira aterrorizante, lembrando a todos que algumas almas nunca encontram a paz.